single, essa música em específico, ela já estava escrita desde junho do ano passado, né? Mas não de uma forma definitiva, né? Ela estava, digamos que ela estava pronta para ser pré-produzida, né? Para ser trabalhada posteriormente. Nem estava nos nossos planos até o último dia de 2020 gravar esse single, não era uma ideia que a gente tinha planejado a longo prazo. Mas daí eu pensei, pô, o Adair tá aí, acabou de chegar de Los Angeles novamente, vamos aproveitar o cara. Foi muito louco, foi uma experiência muito foda pra mim, porque fiquei 4 anos fora do Brasil e voltei pra cá pra gravar os Brothers, as pessoas que eu gravava quando eu tava aprendendo ainda, quando eu tava começando aqui em Criciúma. Então, tipo, a relação pessoal é tipo assim, estávamos todos entre amigos relembrando a adolescência. Porque lá no começo eu pensava em outra coisa, cara. Sim, é. Uma outra, um outro tipo de caminho. Todas essas mudanças são a ideia da Adair. Tá, não, beleza. A gente quis trabalhar com ele justamente para a gente ter esse olhar de fora e realmente ser produzido, não nos produzirmos. Mas eu fiquei muito impressionado porque, pelo pouco que eu conhecia da música, mudou completamente. É que a ideia é a seguinte, Diego, tu vê agora até o próprio desenho da música aqui, ó, tu vê que ela repete uma vez aqui, depois ela vai repetir novamente, ela vai vir com uma parte diferente que é o solo barra C e depois ela vai vir no refrão de novo, entendeu? A música ela não estava 100% finalizada, né? Ela não teve pré-produção, o Adair entrou justo para fazer essa pré-produção, né, durante a gravação. A gente já tá fazendo um movimento audacioso aqui, que é colocar isso aqui, ó, no meio do refrão. Que é sensacional, acho massa, tá ligado? Acho que Isso a gente já tinha pensado em fazer essa voz, inclusive todo mundo cantando junto. Exatamente, né? É. Mas não, acho que esse refrão vai ser, eu acho que tem que ser tipo vai ser um coro. Povo. povo cantando, né? O primeiro impacto que eu tive com a música foi super positivo. Eu só senti a necessidade de, tipo assim, cara, vamos só dar uma reajeitada aí, uma reorganizada no negócio. Ou faço A gente já está acostumado a trabalhar com ele em outros momentos, né, com outras bandas, outros trabalhos, enfim. Eu ouvia as partes e eu sentia cada uma das partes, só que de alguma forma, alguma coisa me dizia que a sequência delas podia ser diferente para que a música passasse o recado dela mesma melhor ainda, né? Não era uma alternativa de mudar a intenção dela, era para fazer com que o recado que ela já passava ficasse mais claro. O Diego me mandou a guia e eu passei a trabalhar em cima. A gente ia começar a gravar no sábado. Na quinta-feira o Diego veio aqui e a gente sentou para organizar a música, eu gravei a voz guia, organizei a bateria, como é que ela seria. Na sexta-feira eu passei acho que umas 3 a 4 horas ensaiando ininterruptamente essa música para ela ficar em cima. Aí naquela mesma sexta-feira à noite o Adair veio aqui pra gente fazer o soundcheck da bateria. Ele ouviu a música e mudou tudo. Para mim o complicado foi que quando a gente efetivamente estava gravando a bateria no sábado, no início da tarde, eu estava com uma ideia completamente diferente da música. Então eu fazia uma sessão pensando que eu ia para outra e na verdade era outra. Ah, pegadinha do malandro. O Justo estava literalmente pisando muito em ovos. Então foi um pouco difícil para organizar mentalmente as ideias, deu um pouco de trabalho. O que eu tinha de captação passiva não estava funcionando, que era uma guitarra de 7 cordas, então a gente teve que migrar as cordas da de 7 cordas para uma outra de 6 com captação ativa, enfim. A gente meio que perdeu uma tarde timbrando a guitarra, mas realmente não rolava de fazer aquilo com aquela guitarra do momento, né? Então a gente achou melhor migrar as cordas de uma de 7 cordas para uma de 6, né? Para matar a base no dia seguinte, no caso. Calma, calma. Calma, caralho. Só dá assim, ó, puxadinha no freio de mão de leve, assim, ó. Toca um cadinho mais devagar. É? O Adair, de fato, ele desdobra a gente no meio, né? Pra gente dar o melhor de si.
nenhum luthier consegue explicar isso. Não, a gente tava lá. Não foi fácil, né? Trabalhar com a Adair nunca é fácil, mas o resultado é muito satisfatório sempre. Então faz um... Tudo pra baixo, velho. Cuida com o grave, pra te não matar demais o grave quando estiver fazendo esse abafado, entendeu? Tá. Vai lá. Vai. Vai. Mas eu achava legal com um acento diferente, né? Não fazer tudo. Não, aqui ó, a primeira parte tu vai continuar aquele primeiro riff. Pega do pega do bam bam. Pega do bam bam. Pega do Ah, entendi. Tá, a segunda ser a... Isso. Com certeza todos da banda deram o melhor de si. A mais pesada da gravação inteira foi assim, ô Diego, hein? Demorou aí 5 horas pra gravar uma guitarra, né? O Diego largou assim, tipo, mas 2 horas foi uma ideia de bateria ali, tá ligado? Caralho! Eu sempre digo que melhor do que o produto, pra mim, é o processo de composição, de estar no estúdio, trocando ideia, da zoeira que rola. Só vi aqui e já não vejo. Já. Ih, gravar Aqui, ó. tudo de novo. Gostei da base do solo nova. A gente aprende muito, eu sempre digo que é muito divertido e didático, né? Eu tenho evoluído muito com isso. Daqui isso aqui eu penso assim, se o cara é guitarrista, o que é de interessante ele ouvir? Se o cara é um cara que gosta de harmonia, o que é interessante tem de ouvir? Se o cara é um cara que gosta de heavy metal pesado pra caralho, o que vai ter de interessante ouvir? Se o cara é um cara que gosta de música progressiva pra caralho, coisa quebrada e tal, o que vai gostar de entendeu? Mas isso é uma passagem, né? Então, mas eu entendo, só que as pessoas não pensam mais assim. As pessoas não gostam mais de música. As pessoas não pensam na música como a gente ouvia música, tá ligado? O que foi? Essa música fala das pessoas que creem em religiões, né? Muitas vezes dentro dessas religiões existem aproveitadores que acabam se aproveitando da fraqueza dessas pessoas para usurpar de forma financeira delas e tudo mais. Hoje o ser humano, se ele não está bem espiritualmente ou bem mentalmente, ele não consegue ter uma vida boa, né? E a gente trata disso também, da fraqueza mental e fraqueza espiritual. As duas coisas andam juntas. E eu acho que o Diego conseguiu sintetizar bem esse tema. Separei aqui 4 frases em português. Tá. Uma maldição que eu tenho que acreditar. Na letra. A devoção para os fracos. Soletre a sua oração e repita, né? Repetir. E o mestre na arte de confundir. Cara, O Senhor promete abrir as janelas dos céus para aqueles que são fiéis a ti. Humilhado diante dessa situação. Como que eu não tenho dinheiro para comprar comida? O Senhor promete abrir as janelas dos céus para aqueles que são fiéis. Não sei se deixar claro ou deixar só uma falaçada genérica que não dá pra ouvir nada, tá ligado? eu acho que precisa ficar explícito demais. Eu acho que assim, cara. Tipo, meio... Confuso, Meio confuso. O Diego já tinha criado uma linha vocal juntamente com o Gilson, mas eu estava mais preso, assim, a gente deixou mesmo para ver no Vamos Ver da hora, né? É isso aí? É isso aí. Testando, né? Nobody knows the black inside me. Shadows in my way. A curse that I have to believe. As a unusual thing. Essa experiência que a gente está tendo de estar fazendo uma música nova, numa nova era, que é o divisor de águas da banda hoje, para mim foi fundamental para aplicar coisas novas na gravação e eu estou muito satisfeito com o resultado que eu consegui em termos vocais.
bateu esse sentimento de tipo assim, de querer destruir o mundo com a produção, e acho que isso se reflete muito na música, assim. Pra mim, espiritualmente, foi um momento muito bom pra mim. Voltar pra cá e ter trabalhado com a Palaces é como se fosse família, fazem parte da história da minha vida como músico. E de uma certa forma isso foi um puta de um combustível, assim, foi uma volta às origens. Eu estava na minha cidade, no estúdio do Gilson, que eu me sinto na minha casa. Ou fazer uma oitava assim, ou eu tô ouvindo com palheta, tá? Porque é mais fácil aí som agudo com palheta. É tipo isso aqui, né? Não, aí aqui não se repete só na segunda vez, né? Então é isso, gravaremos tudo de novo. Vai. É isso aí. Quem tá me vendo aqui parece que eu sou um cara sério, mas eu não sou sério, né? É muita piada, é muita zoeira. Tigarica, na cabeça da linguiça. É o Diego o tempo todo cantando músicas pra qualquer momento que nós estamos falando, nós estamos fazendo alguma coisa. Shiny boy, shiny boy. O Diego parece às vezes que ele tem um macaquinho dentro da cabeça dele, organizando tudo lá. E trocando fitas com músicas aleatórias. Por exemplo, você fala uma palavra qualquer e esse macaquinho vem com uma musiquinha. Toma! Ele não é o pai. Oh, me ama! Enfim. Kiko fofinho, ai, Kiko gostoso. Tigalei nas pernas, tigalei no peito. Bebe ele na cama e vomitar. Bebe ele na cama e vomitar. Bebe ele na cama e vomitar. Né, rolou muita zoeira nesses 2, 3 dias de gravação. A mala já está lá fora. Homem não chora. Não é possível, ele tem que ficar ouvindo isso regularmente. Ele Você não pode foi ser... a culpada. Cara, eu nunca ouvi essa música, não faço ideia do que seja isso. O que é isso, cara? A gente botou o sangue literalmente, eu perdi a voz, agora eu tô conseguindo falar. A gente gravou Gang Vocal com tipo 40 tracks, a música no final ficou com 110 tracks, entendeu? Minha perna. Tem guitarra pra zaralho, a guitarra tem distorção pra caralho, o solo é um monte de nota. Deixa eu ver esse apoio. Vai, tá com vontade, tá com vontade. Cara, eu só tô com medo agora desse negócio de fio. A emoção maior pra mim foi poder realmente acompanhar tudo de dentro do meu estúdio, do meu equipamento, que eu sei o que tá rolando, o que tá acontecendo, participar de todos os processos. Nem sei se é isso. É isso, eu não lembro. Essa nova música é um renascimento da banda, um renascimento no sentido de marcar uma nova era. Tá ligado? Sim. Essa primeira parte, aí a volta dela pra terminar essa história. Depois, conta, aí entra no segundo compasso do solo. Podemos entrar naquele bend. Em algum bend...
A gente está muito tempo sem tocar, muito tempo sem palco, então a gente está se reinventando durante esse período. Uma coisa assim. Faz ali o começo. 4 partes, né? Só que faz com emoção, mal me ensinando como você... Vai, vai. Segura, segura. Ah! Esse aí foi. Ah, é. Escola mal me sincera. Adoro. Aí, ó. Todo mundo vai perceber a sonoridade da banda, a questão da produção, praticamente uma nova banda, vamos dizer assim. Ele não quer deixar de tocar. Ele não quer deixar. Quando é coisa legal, é só ele que quer fazer, entendeu? É. Vai. Licença, sujeirinha, vai de novo. Participar dos backing vocals foi demais também, perder a voz. Barco viking chegando na praia pra matar todo mundo. E o parade tem que ser curto, né, Dair? Eu considero um divisor de águas porque a partir de agora a gente se vê preparado para se desafiar e entrar na cena metal do Brasil com tudo. 1, 2, 3. Spell your brain! 1, 2, 3. Todo mundo tem uma visão de olhar pra frente, assim, de... Contagious, vai. E eu acho que esse é o que define o single. Quem ouvir vai sacar que os caras... Spell your brain! Falei. Pai não tem mais voz. Eu quero ver. No take de tudo, hein? Vamos ver o que vai sair. Eu espero que as pessoas gostem desse novo trabalho do As The Police Burn. Foi feito com muito carinho. Não deixe de acompanhar nosso trabalho nas mídias digitais, através do Instagram, Facebook, YouTube. Você pode ouvir também tudo que a gente gravou até agora nas mídias digitais como Deezer, Spotify, iTunes. Procura lá que você vai com certeza ouvir muita coisa da As The Palaces Burn. Eu queria agradecer imensamente também as empresas e os apoiadores que têm fomentado todo o trabalho da TPB até aqui. Ok? Tem uma de Alisson no fim. Ok? Já pensei em todas as respostas, tá tudo pronto. Já tá mixado, masterizado na minha cabeça as respostas já. E é isso.